Outubro será um mês pesado para o Flamengo. Não só para o clube carioca, mas especialmente para a equipe comandada por Domênico Torrente. Motivo: Flamengo fará, no intervalo de 28 dias, nada mais, nada menos que 10 jogos. É isso mesmo, 10 jogos em exatas 4 semanas, a partir desse domingo, dia 4 de outubro, terminando no primeiro dia de novembro, também um domingo. Ou seja, no intervalo de exatas 4 semanas, o Flamengo entrará em campo 10 vezes, vai dar aí uma média de 2,8 dias, né, de intervalo médio entre as partidas. Ou seja, um jogo a cada 2,8 dias, não chegando nem a 3 dias, o intervalo médio das partidas que o Flamengo jogará nesse período por 3 competições diferentes. Vamos então aos jogos que o rubro-negro do Rio de Janeiro fará nesse período. Começando pelo dia 4, domingo agora, Atlético Paranaense, jogo será no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. 3 dias depois, na quarta-feira, dia 7, será a vez do Sport visitar o Flamengo. No sábado, dia 10, Vasco e Flamengo em São Januário, mando de campo vascaíno. Esse jogo deve acontecer em São Januário, vejamos aí a confirmação. Na terça-feira, aí vem uma semana complicada. Terça-feira, o Flamengo enfrenta o Goiás em casa pelo Brasileiro. E 2 dias depois, na quinta, justamente essa semana, é que torna esse período mais pesado para o time do Flamengo. Quinta-feira, Red Bull Bragantino, também no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Flamengo joga fora, dia 18, contra o Corinthians, em São Paulo. Na quarta-feira, receberá o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Por sorte, o time já está classificado na competição. No domingo, visitará o Internacional em Porto Alegre pelo Brasileirão. E na quarta, terá o jogo contra o Atlético, dia 28, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Jogo de ida. E fecha no domingo contra a equipe do São Paulo, jogando no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, do dia 4 de outubro ao dia 1º de novembro, 28 dias, e o Flamengo fará 10 jogos, uma média de 2,8 dias de intervalo para cada compromisso. E por que ficou tão pesado? O jogo contra o Goiás, esse jogo da terça-feira, dia 13 de outubro, 2 dias antes do confronto com o Red Bull Bragantino, que será no dia 15 de outubro, quinta. O jogo contra o Goiás, ele vai acontecer nessa semana, e tem cravado ali, porque o Flamengo adiou o jogo do fim de semana entre as 2 partidas que fez no Equador pela Copa Libertadores. Jogou contra o time do Independiente del Valle em Quito, né? E depois enfrentou, 4 dias depois, enfrentou o Barcelona em Guayaquil. E o jogo, que seria no domingo, não aconteceu. O Flamengo ficou por lá pelo Equador. Toda a história da Covid, surto de Covid no elenco, e dirigentes, funcionários, enfim. Portanto, será um período pesado de jogos para o Flamengo. E o elenco farto, ainda mais agora com essa garotada que subiu, deve ajudar bastante. No entanto, parte desses jogos aí, o Flamengo fará sem jogadores importantes. 2 homens convocados por Tite para a seleção do Brasil, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. Arrascaeta, que vai para a seleção do Uruguai, e Isla, que estará na seleção do Chile. Então o Flamengo terá um outubro pesado e 10 jogos em 28 dias, um quebra-cabeça para a comissão técnica rubro-negra, com competições diferentes, 3 certames e uma sequência pesada de jogos. Nesse intervalo, é importante frisar que o Flamengo fará, ao todo, 6 jogos como mandante, 4 como visitante, né? E esse jogo a mais é justamente o jogo do Goiás. Um jogo adiado que já deveria ter acontecido, não fosse a questão logística lá da Copa Libertadores da América. Agora, serão ao todo 7 jogos no Rio de Janeiro, porque um desses adversários é o Vasco. Então a vantagem é que o Flamengo não viajará tanto. O Flamengo fará uma viagem a São Paulo para enfrentar o Corinthians, né? Depois daquela sequência que citamos contra Goiás e Red Bull, 2 jogos numa sequência de poucos dias, na terça ou na quinta. E vai também a Porto Alegre enfrentar o Inter, mas antes enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. Pode até, de repente, ficar lá pelo sul, se resolver esticar direto de Curitiba para Porto Alegre, fazendo esses 2 jogos, aí volta para o Rio para encerrar essa sequência contra o São Paulo no primeiro dia do mês,
de novembro. Então serão 6 jogos como mandante, 4 como visitantes, 7 serão no Rio de Janeiro por conta da partida contra o Vasco, ou seja, o Flamengo não será mandante, mas não sairá da cidade. Um jogo em São Paulo, um jogo em Curitiba, um jogo em Porto Alegre. Ou seja, o calendário é pesado, mas a logística não é ruim, pelo contrário, é uma concentração de jogos no Rio de Janeiro, até uma compensação, porque o Flamengo fez várias partidas fora, né? Esse calendário do Brasileirão desse ano prevê muitas vezes 2 jogos em sequência fora, 2 em casa, e aí com esse jogo do Vasco, que evita uma viagem, que se fosse um time de outra praça, né, de outro estado, seria Atlético Sport em casa, Vasco fora. Aí veio o Goiás encravado ali no meio, que é um jogo atrasado, que aí faz com que seja uma sequência de partidas no Rio contra Goiás e contra a Red Bull, para depois pegar o Corinthians. É isso aí. Valeu. Saudações.